Vamos então para uma reflexão da palavra, lembrando que Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o conselho que eu te dou, quando você for ouvir o ensinamento da palavra de Deus, preste atenção, porque Deus fala. Deus fala de várias maneiras, mas a maneira mais segura é a palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, o verso a partir do verso 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu escolhi esse texto porque eu creio que foi o Espírito Santo que me deu essa instrução. O que me chama a atenção é quando se cumpre a profecia de Isaías na vida de Jesus. Isaías já profetizava há muitos anos atrás que viria o Messias para salvar a humanidade, para curar os enfermos, para libertar os cativos, os presos nas prisões do inimigo. Então isso aconteceu. Isso se concretizou, e naquele dia Jesus ali na sinagoga, ele então recebe ali o livro do profeta Isaías. E ele lê algo que estava acontecendo naquele momento. E é interessante que a gente percebe aqui que naquele momento ali todos olharam para ele. Fico imaginando, vou usar agora o poder da imaginação, isso é bacana. Fico imaginando eu e você lá com Jesus. Imagina se fosse nós que estivéssemos lá naquele momento com ele, né? Então foi interessante esse momento. Ele leu essa passagem e ele falou qual era a missão dele. E eu quero informar vocês neste momento que Jesus continua agindo. Jesus continua operando milagres e maravilhas. E tudo isso que eu li aqui foi só para dar uma base na nossa oração que vamos fazer neste momento. Que Jesus, ele disse: olha, no meu nome vocês vão orar. No meu nome vocês vão curar os enfermos. Então ele nos deu este poder, essa autoridade. Da mesma forma que se cumpriu na vida dele a profecia de Isaías, então eu creio também que está se cumprindo na minha vida e na sua vida aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, na minha vida, está acontecendo neste momento. Porque quando algo acontece que materializa aquilo que acontece, algo que você está esperando e acontece, na realidade já aconteceu no mundo espiritual. Já está pronto. É como se existe um departamento, vamos assim dizer,
está tudo pronto ali, está tudo pronto, está tudo montado, está tudo ok. Então você não precisa pedir para algo ser realizado, já está pronto. É só começar a agradecer. É só começar a dizer, Senhor, eu sei que está chegando, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então creia nisso. Se você deseja a salvação da sua família, o que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então há respaldo da palavra para você crer, é uma questão de crer e não ficar aí preocupado, preocupada. Esses dias eu estava instruindo uma pessoa, justamente estava preocupada e dizendo, pastor, e a minha família? Ninguém quer Jesus. Falei, querida ou querido, a pessoa que eu estava instruindo, eu disse, importante você estar firme na fé, continue só orando e dando um bom testemunho. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então por que preocupar? Eu até compreendo, mas não deve se preocupar com isso. Deve orar, abençoar e dar a eles, para aqueles que querem ouvir você, boas instruções que Deus deixou para nós nas Sagradas Escrituras. Ok? Então esse texto eu li na realidade para dizer o seguinte, que Jesus estava ali, estava cumprindo ali a missão dele, evangelizar, curar os quebrantados de coração, trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e tudo isso aconteceu no ministério de Jesus enquanto ele estava na terra, enquanto ele cumpriu a sua missão e a missão máxima, parar numa cruz. E lá foi concretizada a nossa salvação. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, doenças, maldições, ele levou sobre si. Mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. Então estamos falando de um Deus vivo, que pagou um preço para salvar a humanidade. Sofrimento, preço de sangue. Ele veio para isso. Então, concretizou. E nós estamos hoje justamente dizendo que a importância de você andar na fé. Esses dias eu instruí uma pessoa dizendo, olha, fique na fé da palavra de Deus, busque praticar os princípios da palavra e foque naquilo que Deus tem te dado para fazer. Aproveite as oportunidades. Tenho falado esses dias atrás, através de nossas lives do Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá, sobre oportunidades. Deus nos dá oportunidade na vida. Tem oportunidade que ela passa talvez todo dia. Tem outras oportunidades que elas passam durante uma semana, talvez uma vez por mês, algumas uma vez por ano, outras a cada 5, 10 anos talvez, ou a cada 7 anos vem essa oportunidade. E tem outras que só tem uma vez. Se você não pegá-la, não vem mais. Então Deus está sempre dando oportunidades. Estamos vivendo um tempo diferente, mas a nossa fé não está no que está acontecendo no mundo natural. A nossa fé está no Todo-Poderoso. Aquele que disse, haja luz, e houve luz. Aquele que vive eternamente. A nossa fé está no Cristo vivo, poderoso. Aquele que é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Jesus, a estrela da manhã. Aquele que venceu a morte. Aquele que garantiu e garante a nossa vitória. Aquele que disse e está sempre dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a nossa fé não está firmada em homens, em estrutura religiosa. A nossa fé está em Jesus, aquele que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tenho observado, talvez você também tenha observado, quantas pessoas desesperadas, correndo para lá, para cá, querendo uma solução, buscando em religião A, religião B, religião C, e não estão encontrando, porque a solução está em Jesus Cristo. Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Não se engane, minha gente, não deixe ser enganados pelos falsos ensinamentos. Cuidado que estamos vivendo um tempo de pessoas colocando um ensinamento com cara de ser de Deus, mas por trás tem outros interesses. Apresentando um Deus estranho que parece que é Deus, porque quando você fala Deus, quem é Deus? Que Deus que essa pessoa está apresentando? Pode ser um Deus com letra minúscula e um Deus estranho, um Deus esquisito. Deus, o Eterno, aquele que disse, eu sempre repito essa frase lá de Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz. E houve luz, estou falando desse Deus. Eu estou falando do eu sou. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou Jesus de Nazaré. Aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Claro que eu respeito pensamentos diferentes, mas eu não largo meu Jesus por nada, porque o único caminho da salvação é Jesus Cristo. As pessoas, as famílias estão precisando de Deus, estão precisando de Jesus, estão precisando de uma visitação do poder do alto, do poder do Espírito Santo. E é tempo de nós consertarmos a nossa vida, a nossa casa, o nosso altar e voltarmos ao primeiro amor, a essência, a busca de Deus, não de religiosidade necessariamente, mas de ter sensibilidade espiritual. De ter sensibilidade espiritual, que Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós quem? Nós que declaramos a fé em Jesus. Nós quem? Nós que se entregamos a Cristo. E a salvação não é comprada com dinheiro. A salvação não é comprada com os bens materiais. A salvação não é adquirida sendo bonzinho. A salvação não é comprada fazendo boas obras. Devemos fazer boas obras, claro, mas não para a salvação. Há um texto bem interessante na Bíblia, em Efésios capítulo 2. Depois você lê com calma o capítulo inteiro, mas eu vou destacar alguns aqui. Efésios capítulo 2, o verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Quem não se dobrar agora, mas vai ter que se dobrar um dia. Seja lá, até aquele que não acredita em Deus, até aquele que zombou de Deus, até aquele que desperdiçou a oportunidade, a maior oportunidade que passa. É a salvação da nossa alma. É nós temos um verdadeiro encontro com Jesus. E eu creio que quem verdadeiramente caminha com Jesus, tem sensibilidade espiritual para entender esse mundo espiritual e está crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, ele não perde tempo com fofoca, com disque-disque, com falatórios, denegrindo o próximo. Ele não perde tempo falando mal dos outros. Ele não perde tempo fofocando, mentindo descaradamente e dizendo que ainda é um cristão. Então o verdadeiro cristão, se ele vê que o assunto não está legal, ele sai daquele reduto, ele não comenta certas coisas. Nós somos livres, eu sou livre, você é livre para falar. Livre, tudo tem um limite, evidentemente, né? Tal da liberdade de expressão, mas você é livre para falar. Mas a Bíblia diz que um dia nós vamos dar conta de todas as palavras que falamos. Todas as palavras que não foram boas. Então,
Deus está me dando palavras esses dias, nesses 40 dias de preparação, de orações, de clamor, de ensinamento. E a gente vem fazendo isso há muito tempo, mas Deus me inspirou para lançar esses 40 dias. Começamos dia 24 de outubro, que vai encerrar os 40 dias, dia 2 de dezembro, próximo sábado, dá os 40 dias, e no dia 3 esse fechamento às 9h30 da manhã e às 15 horas no presencial. Por isso que a gente está incentivando você a sair da tua casa, você que pode, e vir estar conosco neste domingo. E essa bênção é para você que está me ouvindo, não é por acaso. Deus manda dizer para você que é um julgador. Para você, ou para vocês, ou para quem tem esse defeito de ficar julgando os outros. Jesus diz em Mateus, capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Entendeu? Então eu preciso falar isso aqui porque o meu compromisso é com Deus, não é com homens. Se Deus está me dando essa oportunidade, eu preciso falar. E aqui não é uma fala para uma pessoa, é para quem está ouvindo e se interessa no assunto. Isso aqui é para nos curar. Eu já tive vezes, recentemente, eu estava num local em outra região do Brasil aí, e eu vi uma ministração de uma pessoa, e ele falou um monte de coisa, eu fiquei prestando atenção, e eu percebi, eu fui prestando atenção na ministração, e eu percebi que, olha, esse aqui eu estou fazendo certo, esse aqui eu estou fazendo certo. Chegou no final, eu vi que eu estava precisando consertar uma área da minha vida, é assim que funciona. Muitas pessoas, elas querem a solução do seu problema, mas tem coisa que não vai ter solução se você não botar ordem na tua vida e na tua casa, meu amigo. Essa é a verdade. Tem gente que fala, por que não anda, por que não vai? Você tem que rever os seus conceitos, você tem que ver que caminho que você está seguindo, o que você está fazendo, o que você anda aprontando. A Bíblia fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura é para todo mundo, até para quem nem acredita em Deus. A lei da semeadura é uma lei universal, é mundial, é para o planeta Terra todo. Planta amor, colhe amor. Planta ódio, colhe ódio. Fala mal dos outros, alguém vai falar mal de você. É assim que funciona. É a lei da semeadura, funciona para todo mundo. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir de vós. Medir a vós, né? Aí Jesus fala assim, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa mensagem é forte, né, pessoal? É forte, mas essa é a verdade. Deus me deu uma palavra forte esses dias também. Um ouvinte, não sei de que região do Brasil, escreveu, pastor, é isso aí, pastor. Manda ver, fala a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que cura, e não ficar passando a mão no ego das pessoas. Olha, eu não preparei o esboço para falar dessa maneira, mas o Espírito Santo me dá essa graça para falar. E essa palavra é para mim. Eu sempre tenho essa consciência, eu preciso melhorar, você tem que melhorar. A pessoa que acha que não precisa melhorar já está errada. Todos nós precisamos. É a graça de Deus. Olha o texto que Deus já falou logo de manhã. Eu li aqui para vocês e vou repetir. E aí a gente vai orar. A palavra de hoje aqui. Lamentações 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então estamos aqui pela graça de Deus, são as misericórdias do Senhor. Então, meu amado e minha amada, fique na palavra, fique na palavra, fique na obediência à palavra. E vamos deixar de ser julgadores, sabe aquelas pessoas que apontam o dedo? Como é que chama esse dedo? Indicador, né? Que aponta o dedo, tem gente que aponta o dedo, você é isso, você é aquilo. E eu aprendi há muito tempo atrás, quando a pessoa aponta o dedo para alguém, você é isso, você é aquilo, tem 3 dedos de baixo apontando para ela. Entendeu? Não estou aqui defendendo ninguém, obviamente, estou apenas ensinando a palavra para a gente ter coerência e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Como diz o ditado, né?
nadou e morreu na praia. Que a gente não pare. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então mantenha a sua fé em Deus. Cuide da sua família. Ame a sua família. Você está vendo o ataque ferrenho contra a família. Mas é Deus que constituiu a família. A família é um projeto divino. Então cuide da sua família. Ame a sua família. Entendeu? Se você tem um amor de Cristo, você tem que entender melhor. Às vezes eu observo certos cristãos que acredito eu que têm o Espírito Santo, mas eles não entendem a sua própria família, que não tem entendimento espiritual. O apóstolo Paulo fala que quem não é espiritual não entende. E tem gente que pensa que ser espiritual é ficar lá na igreja dando glória a Deus e aleluia. Isso é espiritual. Nem sempre. Papagaio também fala glória a Deus e aleluia se você ensinar ele. Às vezes é só de boca para fora. Entendeu? Nós temos que entender que Deus ele quer nos curar no nosso interior. Qualquer um de nós podemos passar uma imagem de bonzinho, disso, daquilo, mas o que vale é o que está dentro de nós. Porque lá dentro do nosso coração, nosso ser interior, quem conhece é Deus. Nem a gente conhece o nosso ser interior. Por mais que a gente sabe o que é certo e errado, a gente é humano. O que diz a Bíblia no livro de Provérbios? Estamos mergulhando na sabedoria do alto. E mergulhar na sabedoria do alto é ouvir essas verdades para a gente melhorar. Entende? Provérbios fala muito sobre o coração. Fala que o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. E hoje está na moda o pessoal dizer assim, você tem que ser feliz, ouça a voz do teu coração. Cuidado com essa filosofia. Que às vezes é uma voz do coração e é guiada por Deus, e às vezes não. Às vezes é pelos desejos da carne, um desejo que não é legal, entendeu? Nós temos que se cuidar, porque hoje está tendo muitas frases, na internet corre solto, um monte de frase, de efeito, disso, daquilo. Aí quando você vai ver fora de um contexto bíblico, ela tá fora da casinha, entendeu? Então é claro, você tem que ouvir a voz do teu coração no sentido das suas decisões, mas cuidado, o nosso coração, ele nos engana. Que Deus abençoe a todos nós. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta revelação, por esta palavra, Senhor. Espírito Santo, só o Senhor sabe como o ouvinte está recebendo essa palavra. O Senhor sabe quem está recebendo com fé, com alegria, e o Senhor sabe até quem está recebendo e está murmurando e reclamando e está criticando já. O Senhor conhece o coração do povo, Pai. E eu tenho um compromisso contigo, com a tua palavra, e quero estar no centro da tua vontade. Então, primeiro eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão ouvindo e estão recebendo essas instruções. Perdoa os nossos pecados, renova nossas forças. E também, Senhor, aquele que está recebendo hoje, quem sabe tem gente hoje, Pai, se entregando hoje, está declarando agora, ele quer o Senhor Jesus como seu Salvador, Senhor e Pastor. Ele quer. Perdoa os pecados deste homem ou desta mulher, desse jovem, deste adolescente, desta pessoa que está pedindo misericórdia. Perdoa, restaura, Senhor. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. E sabemos que projeto de vida bom é quando nós cuidamos também da nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Libera uma unção de crescimento, de bênção, de prosperidade, de abundância sobre todos que estão nos ouvindo agora, Pai. Abençoa a vida financeira de cada um. Nós colocamos no altar da oração neste momento todos os pedidos que têm chegado até nós e até aquele pedido que não chega, mas o ouvinte escreveu num caderno, escreveu numa agenda. Ele está orando com a gente. Alguns, Pai, até param tudo para orar conosco. Libera-se uma unção de milagres criativos e repreendemos agora essa enfermidade, essa doença, essa praga, essa peste, este mal. Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que os enfermos sejam curados. As pessoas que estão presas nas garras do inimigo sejam libertas hoje e toda a obra do mal seja desfeita em nome de Jesus. A família sendo abençoada, vidas sendo transformadas pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, a chave do carro, a chave da loja, a chave do comércio, abençoa o contrato social, abençoa esse contrato de compra e venda, a escritura, os documentos, pessoas, Pai, que têm dinheiro para receber, pessoas que têm direitos para receber,
Ó Deus, está precisando, inclusive, tem pessoas pedindo socorro, Pai, ajuda. Eu quero usar as palavras do apóstolo Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda e sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.